T-Rex, o dinossauro de reputação mais feroz e temível entre todos. Uma lenda da pré-história que se tornou astro de cinema. 100 anos após ele alcançar a fama mundial, iremos contar a incrível história de sua vida. Revelaremos como esse desconhecido dinossauro foi achado no meio do nada e causou uma tempestade no mundo. Acha que Michael Jackson causou furor? O tiranossauro deixou o mundo inteiro de cabelos em pé. Era uma combinação de tipos e formas jamais vistos na história. Eles sabiam que era algo novo. Encontraremos os pioneiros que tiraram essa maravilha do museu para jogá-lo no estrelato. Eu quis filmar a sequência dos dinossauros primeiro porque era apaixonado por eles. Trata-se de um astro incomum, assim como é incomum a sua história. De filmes silenciosos até estouros de bilheteria, o T-Rex precisou enfrentar muitos rivais no caminho para o topo, incluindo King Kong. Eu precisava enfrentar um monstro realmente impressionante. Só havia uma opção à minha altura. Descobriremos como as dúvidas acerca de sua anatomia quase acabaram com sua incipiente carreira. Senhor Rex, queremos a verdade. Responda à pergunta. O senhor tem ossos ocos? O tiranossauro tem membros anteriores bem pequenos. É quase ridículo. Mas no fim, nada conseguiu detê-lo. E aqui está, então, a extraordinária história de um dinossauro que veio do campo e conquistou Hollywood. T-Rex, um dinossauro em Hollywood. Nate Murphy é caçador e vem perseguindo o T-Rex há tantos anos que já perdeu a conta. Ele nos levou para uma colina de Montana. Não uma colina comum. Ele queria rever o lugar onde nascera seu herói de infância e obsessão de adulto, o Tiranossauro Rex, ou simplesmente Tiranossauro. Minha nossa. Bem... Nossa. Este é o lugar onde tudo começou. Há 100 anos. Foi neste local, até onde sabemos, que começou a história do Tiranossauro. Há pouco mais de 100 anos, ninguém tinha ouvido falar em T-Rex. E assim teria continuado, não fosse por Barnum Brown, jovem caçador de fósseis contratado por um museu. Barnum já havia descoberto um dinossauro que ficara famoso. Mas seu insaciável apetite por novidade levou-o para os campos de Montana. Como sempre, ele estava acompanhado de 2 amigos especiais, os fiéis cavalos Dick e Blue. Vamos lá, Blue. Porque ele sempre me chama de Blue. Meu nome é Dick. Eles se dirigiam para um lugar chamado Hell Creek, numa região conhecida como Badlands. Brown sentiu que este seria um bom local para escavar e procurar novas espécies de dinossauros, aqui nas Badlands de Montana. Ainda havia índios na região, além de foras da lei e ladrões de cavalos. Isto era o fim do mundo. Ah, o que eu te disse, Blue. É o fim do mundo. Ele falou ladrões de cavalos? Sim, isso é só o começo. A região era tão remota que ninguém imaginou procurar dinossauros por lá. O que teria levado Barnum Brown a vir aqui 100 anos antes? É que ele ouvira uma dica.
Por acaso, um amigo estava caçando alces quando encontrou alguns ossos enormes. Assim que Barnum os viu, soube que sua caçada tinha terminado. Ali estava algo de especial. Chegara o momento do T-Rex, depois de descansar 65 milhões de anos sob a Terra. Finalmente, fora descoberto. Mas trazê-lo ao mundo não seria fácil. Nunca é. Pergunte a Bob Baker, sem dúvida, um dos melhores paleontólogos do planeta. O problema de desenterrar paquidermes como o Sr. Rex é que há muitas camadas de solo em cima da camada que você quer. Por exemplo, o tiranossauro de Barnum Brown estava em uma camada de arenito debaixo de outra, e mais outra, e mais outra, uma montanha de camadas duras. O que ele precisava fazer era explodir as camadas de cima com dinamite até chegar à camada do T-Rex. No oeste dos Estados Unidos, as pessoas adoram uma boa explosão, principalmente os cowboys. Brown contratou um cowboy local para colocar dinamite nas camadas de solos superiores. Ele acendeu o rastilho e houve uma grande explosão. Ele fez o mesmo no dia seguinte. Então as camadas de solo foram removidas e Barnum dedicou-se ao trabalho mais cuidadoso, usando ferramentas específicas: pás, colheres, picaretas e escovas. Teria Barnum imaginado o potencial do T-Rex? Porque depois de tanto tempo enterrado, o bicho não estava em boa forma. Havia ossos espalhados por toda a parte. Mas nem a devastação do tempo pôde esconder a importância da descoberta. Ele sabia que havia tirado a sorte grande. Brown estava ansioso para revelar aquela incrível descoberta, pois sabia que seu chefe ficaria feliz com a notícia. Henry Osborn, curador do Museu de História Natural de Nova York, incumbira Barnum de achar um novo dinossauro. Osborn recebeu telegramas e cartas de Barnum Brown cheios de desenhos. E soube que havia alguma coisa nova em Hell Creek. Os dentes eram gigantescos, maiores que tudo que conheciam e grossos, como dormentes. Mas não era só isso, tudo nele era imenso. As pernas eram compridas e finas, pareciam uma mistura de gazela e rinoceronte, e havia muito mais. Era uma combinação de tipos e formas jamais vistos na história. Eles sabiam que era algo novo. Caro professor Osborn, não há dúvida de que esta é a descoberta do ano. Trata-se de enorme dinossauro carnívoro. Era exatamente o que Osborn vinha esperando. Para um museu, fósseis e dinossauros eram sinônimo de bilheteria. E havia corrida entre eles para achar os maiores e melhores dinossauros. Uma novidade como essa atrairia multidões. Quanto maior e mais feroz, melhor. Dinossauro, grande, carnívoro, dinossauro. Não tardou muito para as primeiras amostras chegarem a Nova York. Então, o que temos aqui? Um dedo. Um dedo? Só um dedo? É, mas é enorme. É, realmente é enorme. Osborn sabia que esse novo fóssil precisaria de um nome muito especial. Como poderíamos chamá-lo? Osborn começou a pensar em um nome que expressasse a posição do Sr. Rex no ecossistema, o topo da pirâmide alimentar. E o nome devia ser evocativo, bonito, lírico, algo que você ouviria uma vez e lembraria. Já sei. Massospondylus gigas. A barbatana esponjosa gigante. Vamos pensar melhor. Rejeitando palavras de cunho muito científico,
Osborn imaginou um nome que era puro espetáculo. Quando ele criou o nome Tyrannosaurus Rex, o rei lagarto tirano, minha nossa, eu vou dizer uma coisa. Era impossível inventar um nome melhor. Um rei lagarto tirano. Bonito, curto, era fácil de lembrar e podia ser abreviado. T-Rex. Barnum e Osborn guardaram segredo total da descoberta, mas era chegada a hora de divulgá-la. E assim, no fim de 1905, aconteceu o grande momento de T-Rex. Senhor Osborn. Sr. Brown. Ambos alimentavam esperanças com o novo astro, mas nem de leve suspeitavam o impacto que ele causaria. Quando o T-Rex apareceu, acha que Michael Jackson causou furor? O tiranossauro deixou o mundo inteiro de cabelos em pé. Senhoras e senhores, com vocês, o rei tirano dos lagartos. Tiranossauro Rex! T-Rex foi uma sensação e eclipsou os demais dinossauros. O jornal Times dedicou toda a primeira página para ele. Foi um começo auspicioso de carreira aos olhos do público. Algumas mulheres desmaiavam. Era realmente assustador e usaram isso para promovê-lo. A maioria olhava para T-Rex com reverência. Mas desde o início havia quem externasse muita dúvida quanto à anatomia e aparência do animal, e até quanto à capacidade de matar. De imediato focalizaram as partes menos impressionantes de seu corpo. Alguma pergunta, senhores? Os braços são assim mesmo? É claro que sim. Ele não poderia matar com esses braços. São pequenos demais. O museu já tinha seu astro maior. Mas era preciso fazer um arranjo nesse esqueleto. Era bom para enfeitar folhetos do museu, mas para se tornar uma grande celebridade, ele precisava de algo mais, de carne e músculos. Por aqui. T-Rex foi visitar o mais famoso artista especializado da época, Charles Knight, o homem que daria o molde e a forma a T-Rex tal como o conhecemos até hoje. Charles Knight era um artista brilhante que se preocupava com a precisão de suas imagens do ponto de vista científico. Isso está claro em sua obra. Suas ilustrações e pinturas estão gravadas em minha mente. Elas mexem com a minha imaginação até os dias de hoje. Lá atrás. Charles foi o homem que criou a primeira imagem de T-Rex como ele teria sido há 65 milhões de anos em seu lar, no descampado de Montana. Os nossos conhecimentos sobre a biologia deste animal evoluiu muito ao longo dos anos. Ele não tinha informações suficientes para fazer seu trabalho, mas conseguiu chegar incrivelmente perto. Pode virar de lado, por favor? Charles era um artista genial, um homem que soube aplicar seu conhecimento da anatomia dos animais modernos naquela imensa ossada. T-Rex estava em ótimas mãos. Fique paradinho aí. Eu estou bem. Tudo bem, eu estou bem.
O formato criado por Charles impulsionou a carreira de T-Rex, pondo-o no caminho de Hollywood. O filme silencioso tinha chegado e com ele veio um fenômeno totalmente novo, o astro de cinema. Charlie Chaplin, Gloria Swanson e uma surpresa, Gert, o primeiro dinossauro do cinema. Criada em 1914, Gert era a animação muito simples de uma brontossaura simpática e esfomeada. O público apaixonou-se por ela. Gert foi muito importante por várias razões. Foi a primeira personagem clássica planejada e animada para um desenho. Don Bluth é uma autoridade mundial em filmes de dinossauros e acompanhou a carreira de T-Rex desde o início. Gert foi criada pelo cartunista americano Winsor McCay. Ele ficava na frente da tela e a animação era sincronizada com os seus atos. Parecia que ele interagia com o desenho. No final, Gert o pegava com a boca e ia embora. O sucesso de Gert encorajou os estúdios a procurar outros dinossauros com potencial de astro. Não tardou para que T-Rex fosse chamado para estrelar O Fantasma da Montanha Adormecida. Realizado em 1918, esse filme exibia um T-Rex jovem, no primeiro de muitos encontros com seu mais velho inimigo, o Tricerátopo. Que eu saiba, esta foi a primeira aparição do Tiranossauro no cinema. Podemos dizer que foi a sua estreia. Na época foi algo incrível, eram os dinossauros mais reais já vistos no cinema. Conseguir bons desempenhos de criaturas extintas parecia impossível, mas por trás das telas havia uma técnica muito nova chamada stop motion e desenvolvida pelo diretor Willis O'Brien. Willis O'Brien foi um pioneiro em animação com stop motion. Ele era um grande fã de animais pré-históricos, até visitou algumas escavações na época e achou que isso poderia ajudá-lo a dar vida aos dinossauros. O ótimo resultado de O Fantasma da Montanha Adormecida convenceu Willis O'Brien que T-Rex tinha tudo para se tornar bilheteria certa. Ele e Rex trabalharam para aperfeiçoar o stop motion que tomou Hollywood de assalto, quadro a quadro. O stop motion tem o mesmo princípio do desenho animado, mas usamos um modelo 3D em vez de desenhos. Pronto, Rex, vamos tentar de novo. Isso. Este é um modelo de um alossauro, primo distante do T-Rex. Você move a boca um pouco, move o braço, move a perna e clica um quadro do filme. Agora mexa só um pouco. Ótimo. Ação, corta. Você move um pouco aqui, mais um pouco aqui e aqui também. Clica outro quadro e continua fazendo isso inúmeras vezes. Muito bem, mais uma vez. Quero que suba mais. Ação, corta. Continue este processo durante dias ou semanas, conseguir uma sequência completa. Ao passá-la no projetor, vemos um quadro por vez e parece que o animal está se mexendo. Isso! Sinta o ritmo! Sinta o ritmo, Rex! Continue mexendo! Isso mesmo! Está demais! Incrível! Isso cheira a Oscar, rapaz! Isso cheira a Oscar! Assim, esses bichos fazem qualquer coisa, até o impossível. Eles podem voar. Caramba! Ei, Rex! Você está voando! Desça daí! Agora! Isso vai doer amanhã. E vai doer bastante. Entretanto, a milhares de quilômetros dali, na Inglaterra, aconteceu algo que ditaria o estágio seguinte da carreira de T-Rex.
Inspirado pela descoberta de pegadas de dinossauro perto de sua casa, Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, escreveu uma história fantástica. O livro se chamava O Mundo Perdido. Sr. O'Brien? O'Brien imediatamente viu seu potencial. Estão vendo este livro? Este é o livro. Quero transformá-lo em filme. As pessoas estão loucas por ele e não conseguem largá-lo. Elas tentam largar, mas não conseguem. E é por isso... O Willis O'Brien é muito importante na história da animação, principalmente a animação stop motion, pois foi o primeiro a transformar dinossauros em estrelas de cinema. Tem amor, ação, aventura, suspense, locações exóticas, monstros e, acima de tudo, dinossauros. Dinossauros? O futuro protegido de Willis O'Brien seria Ray Harryhausen, que ganhara o Oscar. Ele também tinha paixão por dinossauros e mais tarde trabalharia com T-Rex em muitos filmes. Lembro que O'Brien me contou sobre um incidente durante as filmagens. A mulher que fez o roteiro chegou para ele e disse: se os dinossauros não se saírem bem, podemos cortá-los do filme. Mas o que seria de um mundo perdido sem os dinossauros? Imaginem, ferocidade, dinossauros, ferozes. Ferozes! Isso mesmo! Willis O'Brien era um erudito, conhecedor de anatomia. Ele foi ao Museu Americano, viu os esqueletos, pesquisou sobre eles, viu pinturas e esculturas, ouviu as ideias de Osborn e, embora o tiranossauro tivesse um papel pequeno no filme, sua influência foi enorme. O Mundo Perdido tem uma trama típica. Exploradores encontram um planalto ou uma ilha nos trópicos onde o tempo parou. Tudo continua como há 100 milhões de anos e os dinossauros ainda estão vivos. Os dinossauros perseguem os exploradores, comem 3 ou 4 atores secundários e o herói e a mocinha saem arranhados, mas salvos. T-Rex não aparece no livro, mas O'Brien deu-lhe um papel no filme. Considerando a época em que foi feito, O Mundo Perdido é um dos filmes de dinossauro mais perfeitos da história, porque os animais foram inspirados na obra de Charles Knight, que havia trabalhado com os paleontólogos. Os dinossauros tinham aquela aparência. Houve um esforço consciente dos cineastas para mostrar os dinossauros como os cientistas imaginavam. Nesse sentido, O Mundo Perdido foi um dos melhores filmes de dinossauros já feitos. O sucesso de O Mundo Perdido fez talentos, como o de T-Rex e O'Brien, mas agora eles enfrentariam um desafio maior. Como fariam nos filmes falados? A voz de T-Rex seria adequada? Afinal, ele mal emitira um som desde que fora extinto. O'Brien precisava encontrar a voz perfeita para continuar a trabalhar com ele. Vamos lá, Rex. Por favor, agora imite um cachorro, tá bom? Aí, está bom. Corta. Então, vamos tentar um cavalo. Isso, um cavalo. Muito bom. Corta. E agora, o que eu peço? Tá, um leão. Isso foi ótimo. Mais uma vez, com sentimento, com raiva, com muita raiva e... Nossa, isso! É isso, eu adoro esse cara, ele é um profissional! Tá bom, o papel é seu. Qual é o tamanho do seu trailer? Tudo pronto para ser um sucesso. O ano, 1933. O lugar, Hollywood. A história do cinema ganharia outro marco com King Kong.
Quando chegamos ao Teatro Chinês Grauman, no Hollywood Boulevard, havia um enorme busto de King Kong no saguão. Era em tamanho real, devia ter uns 12 ou 15 metros de altura. Era realmente impressionante. Quando as cortinas se abriram e ouvimos o tema de Kong de Max Steiner durante os créditos de abertura, foi um assombro. Selvagem, estranho, maravilhoso. King Kong. Ninguém sabia o que esperar. O suspense dos suspenses. O filme estreou há cerca de 75 anos. E o astro partiu de Hollywood, mudando-se do Empire State para um palacete exclusivo em Beverly Hills. Quer que eu coce suas costas, senhor? Ótimo. Isso dá sono, não é mesmo? Tem alguém na porta, senhor. Se for David Attenborough, diga que eu tô fora. O grande astro raramente concede entrevistas, mas abriu uma exceção para T-Rex. Espere aqui, por favor. King Kong é um filme de aventuras cheio de ação, rodado em uma ilha distante e nas ruas de Nova York. O roteiro pedia um grande gorila para o papel principal e o ganhador não foi surpresa para ninguém. Quando eu li o roteiro, eu disse, esse filme é mesmo pra mim. E como o T-Rex se saiu no teste? Bom, eu precisava enfrentar um monstro realmente impressionante para exibir toda a minha força e crueldade. E só havia uma opção à minha altura. Lembro de Kong lutando com o Tiranossauro Rex. E aquilo foi impressionante, pois nunca tínhamos visto nada igual na tela dos cinemas. Aquilo mudou todo o conceito de vida pré-histórica. Quando King Kong luta com o T-Rex no filme, é um momento especial. É uma das melhores cenas com dinossauros da história. A cena da luta era pura fantasia, claro, pois King Kong assumia a posição de um boxeador. Isso era resultado do senso de humor de Willis O'Brien. Ele adorava ir às lutas e resolveu usar a ideia no personagem de King Kong para mostrá-lo como boxeador. Ele dá alguns bons golpes em várias cenas. Um gorila de verdade nunca faria aquilo, mas fazia parte da fantasia do filme. Essa cena da luta foi uma das mais memoráveis na história do cinema e até hoje divide a crítica. Eu assisti King Kong em 1963 ou 64, mas devo dizer que fiquei arrasado quando o Tiranossauro perdeu a luta contra King Kong. De maneira nenhuma, nunca, King Kong poderia vencer T-Rex em uma briga. Logo no primeiro assalto, T-Rex teria comido o braço dele. E Kong seria um macaco maneta. Eles lutaram e Rex fazia os gestos certos, movia a cabeça e tentava morder Kong. Ele se movia como um enorme galo de briga ou gavião. E parecia que o Rex venceria aquela briga. Minha teoria é que ele foi pago para perder. Quem era o astro do filme? Eu! King Kong! Isso mesmo! Sabe de uma coisa? Todos dizem que a luta foi arranjada, mas quer saber? Eu tô farto disso! Lembrem-se que o nome do filme era King Kong. Se o Tiranossauro ganhasse a luta, o filme acabaria ali. T-Rex virou sucesso de bilheteria.
Viajava pelo mundo todo, misturando-se aos grandes astros. Agora, todos os roteiros queriam ter seu nome. Tornou-se o queridinho de Hollywood. Mas a fama tem seu lado escuro. Os cientistas começaram a questionar seu passado, pesquisando para saber como era ele na realidade. E perguntavam se o predador favorito do mundo seria, de fato, um predador. Sugeriram até que o Tiranossauro Rex era lento, mal cheiroso, sorrateiro e necrófago. Na tentativa de descobrir a verdade, esses críticos reviraram o que podiam, osso por osso. Se T-Rex era realmente um predador tão feroz, por que tinha braços tão curtos? Nos outros animais, os braços eram armas mortais. E um animal desse tamanho seria capaz de correr atrás de outros bichos? Correram boatos de que ele era um reles carniceiro, um predador de mentira que não matava, só comia os restos dos outros. Além disso, diziam que ele andava aos tropeços a, no máximo, 20 km por hora e que qualquer cidadão gorducho seria mais rápido do que um tiranossauro. Mentira. Tudo mentira. Mas havia mais. Os críticos notaram que ele tinha um esqueleto similar ao dos pássaros, já que seus ossos eram ocos. Seria T-Rex um imenso abutre? Tais alegações e dúvidas prejudicariam bastante a carreira de T-Rex. Senhor Rex, queremos saber a verdade. O senhor é uma ave? É verdade que tem ossos ocos? Qualquer dinossauro teria orgulho em responder essa pergunta. O senhor é carniceiro? Responda a pergunta. Por que seus braços são tão pequenos, Sr. Rex? Sr. Rex, nós queremos a verdade. Responda a pergunta. Responda a pergunta. A fera! A fera! O monstro que veio das profundezas. Nada ficou provado, mas os boatos foram eficientes. O monstro apavorante foi relegado aos filmes classe B. Em vez de empinar o nariz, T-Rex decidiu fazer os filmes a seu modo. Às vezes, bastante disfarçado, ele apareceu em inúmeros filmes nos anos 40 e 50. Tinha resolvido que seria o único monstro da tela. Mas nos anos 50, T-Rex passou a enfrentar competidores de outro tipo. Os alienígenas pousaram na Terra e assumiram o controle dos filmes B. Filmes B, bons tempos, sabia? Fantásticos. Bastava ter uma câmera na mão para criar filmes sobre dinossauros, alienígenas, plantas carnívoras, o que fosse. Não faltava trabalho. Era uma loucura, entende? Mas T-Rex, para ser honesto, ele fez filmes péssimos. Pessoas enlouquecidas, em pânico, apavoradas com essa força destruidora. O T-Rex apareceu em muitos filmes B. Muitas vezes sem a aparência prestigiada que Willis O'Brien lhe concedera. Alguns desempenhos de T-Rex pareciam muito pouco convincentes. Havia alguma coisa errada. As suspeitas começaram com um B clássico, The Land and Now. Não era um dinossauro de verdade. Não só T-Rex estava em maus filmes, como ele nem apareceu nesse. Os estúdios o substituíram por um dublê. Eu o operava por baixo da fantasia. E mantive segredo por muitos e muitos anos. Estremeça diante do mais feroz matador, Tiranossauro Rex. O impostor, que se chamava Tim Smythe, fez o que pôde para se manter anônimo. Não foi o auge da minha carreira. Eu fiz muita coisa mais interessante.
Eu me sujeitei a usar aquela fantasia. Entrei nessa porque queria pegar qualquer papel e ganhar um dinheiro extra. Era só isso que me interessava. Quando você veste uma roupa de dinossauro, o problema é que a forma humana não combina com a forma de um dinossauro. É por isso que em The Land Unknown, o dinossauro tinha uma forma tão estranha, porque havia um ator dentro da roupa. É impossível fazer um homem fantasiado se passar por alienígena. Pode me imaginar vestido naquilo? Sem chance. O Tiranossauro Rex sofreu uma terrível queda de popularidade. Ele fez uma série de filmes ruins e a crítica não ajudou. O interesse público em T-Rex, mesmo no verdadeiro T-Rex, entrou em declínio, mas um pioneiro continuou fiel. Ray Harryhausen já tinha trabalhado com T-Rex nos anos 30, por inspiração do filme King Kong. Após assistir King Kong, fiquei tão impressionado com os animais pré-históricos que resolvi fazer um filme chamado Evolução. Evolução era um trabalho altamente ambicioso. O assunto era nada menos que a história da vida em nosso planeta. Fiz alguns experimentos com filmes de 16 milímetros, usando modelos de dinossauros, especialmente o Tiranossauro Rex e o Triceratopo. Depois de tanta crítica pelos filmes B, não é de admirar que T-Rex sonhasse em ser levado a sério novamente. Quando Ray sugeriu-lhe que trabalhassem juntos em Evolução, ele imediatamente agarrou a oportunidade. Eu quis filmar a sequência dos dinossauros primeiro porque era apaixonado por eles. O desempenho de T-Rex foi notável e as imagens de Ray Harryhausen simplesmente arrebataram. A fotografia dos filmes em stop motion tem uma característica bastante incomum. Quando vi o filme com o tiranossauro e aquelas maravilhosas criaturas vivas, alguma coisa ali me lembrou um pesadelo. Sabia que não era real, mas parecia ser. Esse filme seria fantástico, mas infelizmente para T-Rex nunca foi terminado. Os anos 50 se foram e naturalmente deram lugar aos anos 60. E um gênero que ficou mais popular que nunca foi o Bang Bang. Nesses filmes, T-Rex teria papéis diferentes. Este é o teste de um Bang Bang que nunca foi feito. Mas fica claramente demonstrado que T-Rex realmente não foi criado para ser pistoleiro. Mas, surpresa, ele acabou estrelando esse gênero. O Vale de Guanji. Vale de Guanji. Legal, legal. Um dos mais estranhos filmes em que T-Rex trabalhou foi outro projeto de Ray. A produção terminou em fins da década de 60. O Vale de Guanji era um filme do gênero de King Kong, mas era situado no Velho Oeste. Senhoras e senhores, estão prestes a ver algo jamais visto por olhos humanos. Trata-se do primeiro filme em que T-Rex é o ator principal e dizem que é o melhor de todos. O Vale de Guanji, com o tiranossauro de Ray Harryhausen. Esse era o T-Rex. O modo como ele se movimentava, com os cowboys tentando laçá-lo. É uma cena de luta em 3D fantástica, nunca vista no gênero. Dizem que é um filme B, mas não é. O roteiro pode ser de filme B, mas a animação do dinossauro era digna de um Oscar. Certamente esse é o filme de dinossauros favorito de Montana, porque vemos o tiranossauro sendo laçado por cowboys.
Mas, na realidade, o T-Rex poderia jogá-lo sobre um espinheiro de cactos. E faria um banquete de cowboys. Uma verdadeira carnificina. Seria demais. Um tiranossauro laçado por cowboys é uma imagem e tanto para as telas de cinema. Com essa cintilante aparição, T-Rex achou que os problemas tinham ficado para trás. Mas sua excelente atuação foi ignorada pelos figurões de Hollywood. O filme é mais admirado hoje. Há quem diga que foi um dos melhores que já fiz. Infelizmente, foi ignorado na época e teve pouquíssima publicidade. Mas com o tempo, o filme ganhou muitos fãs e manteve vivo o interesse por dinossauros, principalmente pelo tiranossauro, que era o grande astro. Depois de Gandhi, quase nenhum papel foi confiado a T-Rex. Portanto, nos anos 70, ele só podia esperar um telefonema salvador. Mas nunca vinha uma boa notícia. Embora houvesse filmes com monstros, os cineastas já não se interessavam por animais com tantos anos nas costas. Uma hora você está no topo. De repente está por baixo. Havia bastante trabalho para alienígenas, mas os dinossauros foram enterrados, esquecidos, acabados, desprezados, extintos. De novo. Deixa aí. Deixa aí. Desculpe. Os filmes de dinossauros estavam realmente por baixo. Muitos eram os filmes B e o gênero estava decadente. As pessoas gastavam uma fortuna com ingresso, estacionamento, pipoca só para ver um filme. Ninguém queria ver filmes B. O público queria ver gente, como Tom Cruise, explosões, carros, perseguições. Então o ingresso tinha que valer a pena. Os filmes de dinossauros estavam à beira da extinção, como os próprios animais há 65 milhões de anos. Protejam-se! Corram! Vamos! Mesmo assim, alguns clássicos estavam sendo rodados, inclusive um do próprio Don Bluth. Fiz muitos filmes amadores. Então surgiu a chance de fazer o primeiro filme profissional. E fiz um sobre dinossauros chamado Moças do Vale do Dinossauro. A trama desse filme era linear e muito básica. Existia um vale cheio de dinossauros e moças. A essas alturas, T-Rex teria aceitado o mais insignificante papel, mas até Don, grande fã dele, não quis chamá-lo dessa vez. Eu até pensei em usar o tiranossauro, mas ele era grande demais para o tipo de ação que eu queria mostrar. Ele teria de interagir com os atores. E era grande demais. Então usei um alossauro. Ele não era tão caro, podíamos pagar seu cachê. Ele receberia o mesmo que o alossauro, que na verdade não foi nada, mas era grande demais fisicamente. Grande demais para uns, pouco convincente para outros. Decididamente, T-Rex estava decaindo. Nada dava certo. Esse era seu pesadelo. Ele veio de um mundo perdido no tempo, de uma época muito distante. Agora, ele está de volta. A fera de braços pequenos. Fujam correndo enquanto T-Rex faz crochê. Gritem com seus terríveis beliscões. Apavorem-se quando ele acenar os bracinhos. Vocês nunca esquecerão os momentos intensos de A Fera de Braços Pequenos. As perguntas acerca dos braços de T-Rex tinham voltado para atormentá-lo mais uma vez. Qual seria a verdade oculta nesses braços? Para que serviriam, afinal? O fato é que todos se perguntavam por que um dinossauro daquele tamanho teria braços tão pequenos. Mas se observarmos toda a espécie do tiranossauro e sua evolução, veremos que os animais mais primitivos, seus antecessores, eram menores que o T-Rex, mas seus braços
eram bem maiores. À medida que esses seres evoluíam, percebemos que o seu tamanho foi aumentando enquanto seus braços diminuíam. Se a espécie não tivesse sido extinta, se sobrevivesse outros 10 milhões de anos, talvez os braços sumissem de vez. Mas T-Rex foi ajudado. Alguns cientistas menos céticos examinaram seus ossos com mais atenção e convenceram-se de que T-Rex era tão assustador e feroz na vida real quanto nas telas de Hollywood. Mas a cada nova descoberta ia ficando claro que T-Rex não cuidara bastante de sua aparência. A imagem deteriorara-se com o tempo. Ele precisava de outra maquiagem. Sua postura de pé e sua imagem, que tanto deviam à criação de Charles Knight, foram reavaliadas a partir de novos estudos. Sua imagem mudou de dinossauro lento e pesadão para um animal mais robusto e ágil, esbelto como Porsche, um caçador veloz. E os bracinhos inúteis? Novos testes provaram que não eram tão inúteis assim. T-Rex era capaz de erguer centenas de quilos. Só andou meio fora de forma. Quanto à escandalosa ideia de que ele era carniceiro, para Bob Baker, a resposta estava diante de nossos olhos. Estes dentes são mais fortes que os de qualquer outro carnívoro. Foram feitos para perfurar e triturar, como as presas de leões e ursos. Poderiam até perfurar uma blindagem anti-tanques. Uma dentada disto mataria qualquer outro dinossauro, incluindo o tricerátopo. E quanto à velocidade, o tiranossauro tem as pernas longas para seu tamanho, mais do que qualquer animal que já existiu. Ele é cabeça e pernas, corredor e mordedor, nada mais. É tão grande quanto um elefante, mas 2 vezes mais veloz. Podia alcançar qualquer um. E na posição de ataque correta, mataria qualquer um, usando este poderoso arsenal de lanças perfurantes. As inovações tecnológicas também ajudaram o relançamento de T-Rex em sua cintilante carreira. No início da década de 90, o desenvolvimento da computação chegara a uma nova ciência, o CJ, imagem gerada por computador. Assim como o stop motion permitira que T-Rex estourasse no cinema, o CJ o conduziria de volta ao estrelato. Isso atraiu o interesse de Steven Spielberg, que tinha visão e dinheiro para criar efeitos realmente fantásticos. Spielberg foi o pioneiro dos dinossauros feitos por computador. T-Rex agora tornara-se ágil e cruel. A nova imagem logo chamou a atenção dos magnatas de Hollywood. Anunciaram um teste com monstros e todo o monstro que se prezava correu para lá. Foi um grande alvoroço, sabe? Achei que aquela seria a grande chance. Todos sabiam que Spielberg adorava trabalhar com alienígenas. Não vai dar. Sinto muito. Foi meu último teste. Eu não acredito que não deu certo. Droga. Chamem o Sr. Tiranossauro Rex. Eu quero ver tristeza. Muito bem, agora surpresa.
Agora, algo diferente. Fique com raiva. E foi assim que o nosso T-Rex conseguiu recuperar seu perdido posto de queridinho de Hollywood. Quando vi Jurassic Park, fiquei deslumbrado. Foi uma verdadeira revolução. Foi como quando Al Johnson cantou em O Cantor de Jazz. O cinema nunca mais foi o mesmo depois de Jurassic Park. Escolhida pela habilidade em parecer assustada e saber berrar, Ariana Richards contracenou com T-Rex nesse gigantesco mamute das bilheterias. Ah, ele foi maravilhoso. Ele tornou tudo muito divertido para nós. Era muito criativo e nunca nos forçou a fazer nada. Ele chegou até a pedir a nossa opinião algumas vezes. Eu tenho lembranças maravilhosas do Jurassic Park. Eu vou guardá-las para sempre. E a melhor parte da filmagem foi poder contracenar com grandes astros, como o T-Rex, é claro. Eu ainda me lembro da primeira cena com o T-Rex, no Jeep. Eu acendi a lanterna na cara dele. Foi burrice, é claro, mas eu acendi. Eu era loura, e eu ainda sou, mas enfim. Então eu acendi a lanterna na cara dele e vi aquela pupila enorme. Eu quase morri de susto. O novo e ultra-real T-Rex voltara à velha forma, embora exagerasse um pouco nas cenas de medo. A cena com o advogado me deixou chocada. O T-Rex chegou e disse: "Não, eu quero fazer isso do meu jeito e quero fazer agora." Ainda me sinto mal. Ainda me sinto mal pelo advogado. Todos concordaram que T-Rex foi excelente em seu papel, mas há quem ache que ele tinha mais para oferecer. T-Rex ganhou um personagem unidimensional. Sua única motivação no filme é perseguir e morder. É só isso que ele faz. Morde jipes, morde caminhões, trailers, atores, morde outros dinossauros. É a sua única motivação. Mas T-Rex era muito mais complexo que isso. Tinha de criar os filhotes em um mundo cruel, tinha de achar uma parceira e mantê-la, fugir de predadores e doenças, inúmeros problemas. Muitas angústias apavoravam o verdadeiro T-Rex. Steven Spielberg resgatara T-Rex da obscuridade, mas, como todos sabem, a fama tem seu preço. A volta às passarelas provocou nova especulação sobre seus antecedentes. Ainda havia esqueletos no armário de T-Rex e os paleontólogos começaram a examiná-los. Voltaram os esquecidos boatos sobre o parentesco de T-Rex com os pássaros, e desta vez com renovado vigor. O cientista John Ottram descobriu um fóssil com indícios de um parentesco bastante próximo entre dinossauros e aves. Cientistas como o Dr. John Ostrom começaram a estudar espécimes como o Deinonychus, um feroz terópode de enormes garras e ossos ocos, como o tiranossauro. Então ele disse aos colegas e alunos: talvez o Tiranossauro Rex fosse um pássaro. E é claro que isso gerou uma grande discussão que continua até os dias de hoje. Seria o tiranossauro uma ave? A descoberta de dinossauros na China, claramente emplumados, dá muita ênfase a essa estonteante conclusão. O fato mais surpreendente é que se você tocasse em um tiranossauro vivo, sentiria penas macias em todo o corpo e cabeça. Os chineses acharam membros da espécie cobertos de penas macias. Na verdade, qualquer dinossauro carnívoro bem preservado apresenta penas. Isso é chocante. Bem, depois de 100 anos de fama, T-Rex já se acostumou com descobertas e discussões a seu respeito. E na festa de seu centenário, ele compareceu com a fleugma habitual. Senhoras e senhores, acho que está na hora de ouvirmos o homem. O dinossauro em pessoa.
T-Rex me pediu para avisá-los que, em resposta à recente descoberta científica, ele testará um novo visual. Aqui está ele, o gigante mal encarado de Hollywood, como nunca viram. O astro de penas T-Rex. O tiranossauro teve uma longa jornada. Daquela imagem de dinossauro lento e pesadão até a visão de Spielberg de um tiranossauro que corre mais que um jipe. Um corredor dos infernos, eu diria. O T-Rex teve uma grande importância na minha carreira. E contracenar com um ator como ele foi uma honra. Então, se estiver vendo o programa, obrigada. O Tiranossauro Rex chegou ao auge da carreira nas telas de cinema. Hoje, ele é como Charlton Heston em Ben-Hur. Magnífico. Adoro esse cara. É impossível não gostar do T-Rex. T-Rex é sem dúvida a melhor representação de dinossauro. Ele é um mega astro. O céu é o limite. Tiranossauro Rex. Bem, Rex, eu sei que os cientistas dizem que os dinossauros têm penas. Mas, nossa, você não acha que exagerou um pouquinho? Ei, Rex, isso não está no roteiro. Pode me colocar no chão?